Olá, meu nome é Rosana e hoje nós vamos tratar de um tema chamado ativismo linguístico. Quando soube pela primeira vez o que seria o ativismo linguístico, eu fiquei bastante curiosa em relação a isso, porque passou a fazer muito sentido para mim. O ativismo linguístico ele é basicamente a luta pela valorização das diferentes formas de expressão da língua e a defesa contra o preconceito linguístico e a preservação da diversidade linguística. Porque a língua ela não é só uma ferramenta de comunicação, ela carrega as identidades, as histórias e também a cultura das pessoas. E quando alguém é julgado ou marginalizado pela forma como fala, isso não afeta apenas a maneira como essa pessoa se comunica, mas também a forma como ela se sente, como ela vê o mundo. Isso é algo que nós podemos mudar. Então a gente precisa entender como que a norma padrão da língua portuguesa ela foi construída. E para isso, nada melhor do que a gente recorrer aos estudos do linguista Marcos Banho, numa citação encontrada no livro Preconceito Linguístico, em que ele diz: a norma padrão é uma construção histórica e social que reflete o poder de certos grupos sociais sobre a linguagem. Então, a norma padrão ela é uma entidade fixa e imutável. E ela foi moldada ao longo do tempo por aqueles que detinham justamente o poder político, econômico e cultural. E esse processo histórico ele excluiu diversas variedades linguísticas que foram rotuladas como inferiores ou erradas. E a ideia de que há uma forma certa e uma forma errada de falar ou escrever é uma construção social que ela serve exclusivamente para marginalizar determinados grupos. E essa ideologia ela está intrinsecamente ligada a questões de poder e comunicação, e ela perpetua a exclusão de variedades linguísticas que não seguem exatamente a norma padrão. Então, existem várias maneiras de atuar como um ativista linguístico. Por exemplo, podemos combater o preconceito linguístico, que significa que a gente pode respeitar todas as formas de fala, sem julgamentos, da forma como a pessoa se comunica, ou também o vocabulário que essa pessoa utiliza. E uma forma de agir é, por exemplo, não permitir que outras pessoas zombem ou ridicularizem alguém por seu jeito de falar. Pessoalmente, eu já vi algumas situações em que isso ocorreu. Eu lembro-me de uma vez que um colega de trabalho ele foi alvo de algumas piadas pela forma como ele falava. E eu não hesitei em intervir. E dizendo que o falar dele era apenas uma variação linguística legítima e nem não exatamente superior ou inferior à forma como nós naquele grupo falamos. E expliquei algumas coisas relacionadas ao conhecimento que eu tinha a respeito de preconceito linguístico e variedades linguísticas do Marcos Banho. Então, todos nós, como os futuros professores de língua portuguesa, a gente tem assim uma grande oportunidade de ser um ativista linguístico. Eu acredito assim que as escolas elas devem ser espaços de acolhimento para as diferentes formas de linguagem. Então, a gente pode, por exemplo, reconhecer e valorizar as diferentes variedades linguísticas que estão presentes na sala de aula, incentivar os alunos a se expressarem com suas próprias variedades linguísticas e promover também a autoestima e o respeito pela diversidade, enfatizar a clareza e a eficácia da comunicação em vez da correção gramatical rigorosa, e também ajudar os alunos a entenderem que a língua é um instrumento de comunicação e que a mensagem é muito mais importante do que a forma. Utilizar exemplos e contextos que sejam relevantes para a realidade dos alunos e também encorajá-los na produção de textos que reflitam suas experiências e seus interesses pessoais. Olha, o ativismo linguístico ele não se limita assim a uma batalha isolada e é uma luta por mais respeito e compreensão. E cada um de nós pode agir de maneira simples, mas bastante poderosa ao respeitar a diversidade linguística e ao combater os estigmas que estão relacionados a diferentes formas de falar. O que queremos é um mundo mais justo, onde a língua seja um elo e não uma barreira. Então, vamos juntos promover um ambiente mais inclusivo, onde todos temos voz e também podemos nos expressar sem medo de julgamentos. Então, não deixe que o modo de falar de alguém determine o seu valor.
Muito obrigada e até a próxima.